Fala, torcida! Hoje o papo é sério e carregado de frustração, porque eu não consigo mais esconder o quanto estou decepcionado com um jogador que sempre defendi com unhas e dentes aqui no canal. O cara veste a camisa 77 e por muito tempo acreditei que ele pudesse ser uma peça-chave, uma virada de chave mesmo pro time, mas sinceramente chegou num ponto em que não dá mais pra tapar o sol com a peneira. O desempenho recente dele é abaixo do aceitável. E mesmo com toda a paciência do mundo, tá ficando impossível continuar defendendo. A diretoria, por enquanto, não cogita a saída dele, não vai ter demissão repentina, principalmente porque o título do Campeonato Paulista ainda tá fresco na memória. E isso acaba servindo como uma espécie de escudo. Afinal, foram 6 longos anos sem levantar essa taça, e por mais que o elenco tenha sido reforçado, ninguém quer tomar uma decisão tão drástica logo depois de um feito tão comemorado. O plano, ao que tudo indica, é segurá-lo pelo menos até o meio do ano, quando a janela abre, e deve chegar gente nova para dar o suporte necessário. Agora, se o time perder para o próximo adversário, que historicamente tem dificuldade contra a gente, não esperem mudanças radicais. Mesmo com uma eventual derrota, a ideia de demitir o técnico nem entra em pauta. Só que dentro do elenco, o clima já começa a esquentar. Tem jogador que tá encostado, gente que não tá jogando, e isso naturalmente gera desconforto. Existe uma divisão de opiniões ali dentro e o ambiente começa a ficar mais carregado. Mas pra ser justo, não dá pra falar que o grupo tá rachado, nem que o técnico tá pra cair, ainda não. O que existe é uma tensão crescente. A insatisfação de alguns atletas, especialmente os que não têm recebido oportunidades, é clara. Eles não escondem mais o incômodo com a forma como o treinador conduz a equipe. E olha, eu entendo. Porque quando você não se sente valorizado, quando o diálogo não acontece como deveria, a relação acaba se desgastando. Só que por mais que o técnico não seja essa figura forte, firme e imponente no fim das contas, é ele quem tá no comando. E por enquanto vai seguir assim. Sobre o jogador em questão, surgiu a informação de que ele sofreu uma luxação no ombro. A previsão é de cerca de 2 semanas para recuperação. Não sei se esse prazo conta a partir da lesão ou se começa agora, mas o fato é que ele está fora dessa e provavelmente da próxima semana também. Fiquei muito frustrado com essa lesão, porque eu esperava mais, esperava atitude, garra, vontade, de superar até mesmo a dor. Quando a gente olha para o lado e vê um colega atuando mesmo com limitações físicas, dói perceber que esse jogador não consegue entregar o que se espera. E não é só questão física, parece que a má sorte acompanha ele, e não daquela maneira mística divertida. É o tipo de zica que realmente atrapalha. Cheguei ao ponto de desistir, cansei de defender. Não vou mais ficar aqui pedindo para que ele seja escalado ou fazendo campanha para que tenha mais minutos. As informações que recebi indicam que ele deve voltar na próxima semana, mas honestamente, qual o impacto disso? Voltar só por voltar sem entregar nada não resolve o nosso problema. Ainda mais se ele voltar junto com outro jogador que está se recuperando, o que pode até dificultar ainda mais a formação do time. Compararam ele com um nome jovem que está despontando agora, mas sinceramente a semelhança para por aí. De resto, é pura decepção. Nessa ausência, era a chance perfeita para ele mostrar algo para agarrar a oportunidade e se consolidar. E aí fui buscar os números porque a gente precisa de fatos para embasar a opinião. Pedi ajuda para um amigo que manja muito de estatística e sempre me salva com esses dados. Em 2024, ele jogou 45 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências. Até aí tudo bem. Só que foi titular em apenas 18 dessas. Isso já acende um alerta. Você tem um salário alto, um custo significativo, e mesmo assim começa no banco na maioria das vezes? É para refletir. Em 2025 a situação ficou ainda pior. Foram 13 jogos 10 como titular, 2 gols marcados. O Corinthians, no total, fez 25 partidas até agora. Ou seja, ele participou de pouco mais da metade dos jogos e só completou 90 minutos em 2 oportunidades. Dá para entender por que o técnico opta por substituí-lo. O rendimento não convence. No ano anterior, com 72 jogos do clube, ele esteve presente em cerca de 62%. A regularidade já não era o ponto forte. E agora? Caiu ainda mais? A grande questão é se ele quisesse, talvez pudesse fazer mais.
mas não tem mostrado isso em campo. O elenco está envelhecendo e isso é notório. A diretoria sabe disso e já sinalizou que vai precisar agir no meio da temporada. O problema é que enquanto isso não acontece, a torcida assiste a um desempenho que não condiz com a expectativa, especialmente porque ele tem sido escalado fora da posição ideal. Sempre jogou do lado esquerdo e forçá-lo a atuar em outro setor simplesmente não funciona. Essa questão tática também pesa. Escalar um jogador fora da sua posição natural é receita para frustração e ela veio com força. Muitas esperanças foram depositadas nele considerando o investimento feito. Desde que chegou, ouvimos que precisava de tempo, que a adaptação viria. Mas já se passou bastante tempo e o retorno é mínimo. Algumas críticas até ganharam um tom irônico na época, mas hoje são mais do que justificadas. Com um salário alto, a cobrança cresce e ele simplesmente não responde à altura. Chegou a hora de encarar os fatos. A defesa já não se sustenta. Não é que ele não tenha potencial, é que já passou da hora de mostrar. O torcedor cansou de esperar. Talvez uma mudança na função dentro de campo pudesse ajudar uma tentativa de encaixá-lo num papel mais adequado. Mas nem isso foi testado. A insistência em mantê-lo numa função que claramente não rende resultados é frustrante. A verdade é que o estilo de jogo do time exige adaptação e ele não conseguiu se encaixar. O resultado? Um jogador que não rende onde é colocado, que não consegue contribuir de forma consistente. É como ter uma jarra bonita na estante, se ela cair se quebra. E quando você tenta usar, percebe que já não serve para nada? Essa é a realidade. E se tem algo que me incomoda de verdade, é essa sensação de potencial desperdiçado. A gente vê talento em alguns lampejos, percebe que existe ali uma capacidade escondida, mas ela simplesmente não aparece quando o time mais precisa. E isso, torcida, é o que mais machuca. Porque uma coisa é o jogador ser limitado tecnicamente. Outra, bem diferente, é saber que ele tem mais a oferecer, mas por algum motivo, seja falta de vontade e confiança ou até entendimento tático, ele não entrega. E sinceramente o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de esperar. O clube vive um momento em que precisa de soluções, não de dúvidas. Precisa de jogadores que assumam a responsabilidade, que carreguem o time nas costas quando a fase aperta. E esse atleta, infelizmente, não tem mostrado que é esse cara. Pelo contrário, cada jogo em que ele entra e some em campo é mais um lembrete de que o ciclo dele por aqui pode estar chegando ao fim. O torcedor que acompanha, que vai no estádio, que sofre junto, já percebeu isso. As vaias, os olhares desconfiados, os comentários nas redes sociais. Tudo isso é um reflexo da decepção que ele tem causado. E olha que o torcedor brasileiro é paciente. Dá tempo, espera a adaptação, segura a bronca. Mas até essa paciência tem limite. E o limite, pelo que eu percebo, já foi ultrapassado. Agora, uma questão que surge e que precisa ser comentada é: será que a comissão técnica ainda acredita nele? Porque em alguns momentos parece que sim. Ainda existe uma tentativa de recuperá-lo, de dar moral, de colocá-lo em campo, esperando uma resposta. Só que essa resposta nunca vem, e a cada nova oportunidade desperdiçada fica mais claro que o tempo dele está se esgotando. Ele não consegue se encaixar no estilo de jogo mais moderno, mais intenso que o técnico quer implementar. E aí, meu amigo, fica difícil. Para piorar, o retorno dele da lesão pode coincidir com o de outro jogador da mesma posição. E aí entra mais um problema, como justificar mantê-lo no time titular quando há outro atleta entregando mais mesmo com limitações. A disputa interna é saudável, mas quando um lado claramente não corresponde à balança, desequilibra. E a questão financeira, que sempre pesa, começa a incomodar. Afinal, estamos falando de um jogador caro com salário alto e pouca entrega. Um investimento que até agora não deu o retorno esperado. E se tem algo que a torcida não perdoa, é jogador que ganha bem e não justifica dentro de campo. É o mínimo vestir essa camisa com honra, com vontade, com raça. E ele, infelizmente, não tem feito isso. Sabe aquele discurso de mas ele ajuda no vestiário? Tudo bem, liderança interna é importante, mas não pode ser o único argumento. O que decide jogo é bola, é desempenho. E ele não tem entregado nenhum nem outro. A diretoria já começa a se movimentar para trazer reforços no meio do ano, e eu sinceramente acredito que se algum nome aparecer para o setor dele, ele será um dos primeiros a sair da rotação. É duro falar isso, ainda mais quando a gente lembra da expectativa que havia na chegada dele. Muita gente, inclusive eu, apostou alto, acreditou que ele poderia ser um diferencial. Mas o futebol é resultado.
é desempenho. E infelizmente a realidade é que ele ficou devendo. Não tem como fugir disso. E aí entra um ponto importante, o clube precisa aprender com esse tipo de contratação. Não dá mais para investir pesado em nomes que têm mais marketing do que futebol. O Corinthians precisa de atletas comprometidos que entendam o peso da camisa, que entrem em campo com fome de vitória. E nesse aspecto, ele deixou a desejar demais. Nos bastidores já se comenta que caso uma proposta razoável chegue, ele pode ser liberado. A diretoria não vai fazer força para segurar e, sinceramente, talvez seja o melhor para todo mundo. Ele pode tentar se reencontrar em outro clube, num ambiente diferente com menos pressão. E o Corinthians pode abrir espaço na folha salarial para trazer alguém mais útil, mais decisivo. O técnico, por sua vez, também precisa fazer uma autocrítica. Porque insistir em um jogador que não entrega pode custar caro. O torcedor cobra, a imprensa critica e o grupo se incomoda. Já tem gente no elenco incomodada com a titularidade dele, com as chances que recebe mesmo sem merecimento. Isso mina o ambiente e a gente sabe que quando o vestiário se contamina, o reflexo aparece dentro de campo. Por isso, é hora de tomar decisões. E decisões difíceis muitas vezes são necessárias. Ninguém gosta de abrir mão de um jogador que custou caro, que foi uma aposta da diretoria. Mas quando o retorno é tão pequeno, não tem outro caminho, é cortar na carne para salvar o coletivo. E para fechar, quero deixar uma reflexão para vocês torcedores que acompanham o canal. Até quando devemos insistir num nome que só nos traz decepção? Será que vale a pena continuar defendendo um jogador só pelo passado ou pelo potencial que ele nunca conseguiu concretizar? Porque para mim o tempo da paciência acabou. E pode ser que ele ainda tenha um lampejo, um jogo acima da média, um gol salvador, mas não dá mais para viver de lampejos. O Corinthians precisa de constância de entrega de jogadores que façam a diferença todo jogo. E infelizmente ele não é esse jogador. Se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa situação. Você ainda acredita que esse atleta pode dar a volta por cima? Ou assim como eu acho que o ciclo dele já chegou? Ao fim, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e vai Corinthians! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Foi durante uma coletiva aparentemente rotineira, após mais uma vitória convincente do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que Renato Gaúcho, com seu já conhecido estilo irreverente e confiante, soltou uma frase que incendiou os bastidores. Do futebol nacional. Sem citar nomes, mas com um sorriso maroto no rosto, o treinador afirmou: "Tem muito time grande por aí que se assusta quando precisa propor o jogo. Aqui, a gente gosta de jogar bola, não de ficar se escondendo." Bastou isso para que os rumores começassem a circular. Teria Renato Gaúcho provocado o Corinthians? A fala repercutiu imediatamente nas redes sociais. Torcedores e jornalistas começaram a especular se a indireta tinha endereço certo. O Timão, que recentemente vem enfrentando críticas por adotar um estilo de jogo mais defensivo, mesmo em partidas decisivas. O contexto da provocação levantou ainda mais suspeitas. O Corinthians havia acabado de empatar sem gols contra um adversário considerado mais fraco, num jogo em que pouco criou e saiu vaiado por sua torcida. Para muitos, a provocação de Renato foi certeira e intencional. Renato, que já teve seus embates históricos com o clube paulista desde os tempos de jogador, sabe como ninguém mexer com o emocional dos rivais. Ele mesmo já declarou diversas vezes que gosta de um bom caos, principalmente quando isso pode beneficiar seu time, tirando o foco da imprensa e colocando pressão nos concorrentes. Esse tem um clube com torcida e diretoria sensíveis a críticas externas, esse clube é o Corinthians. A fiel, apaixonada e exigente não costuma reagir bem quando sente que está sendo desrespeitada. Nos bastidores, a resposta corintiana ainda é velada. Dirigentes evitam se pronunciar publicamente, mas internamente há quem veja a fala de Renato como uma tentativa de desestabilizar o ambiente alvinegro. Já jogadores e comissão técnica tentam manter o foco, embora se saiba que, em vestiário de futebol, uma provocação desse tipo sempre ecoa. O clima pode esquentar ainda mais caso os dois times venham a se enfrentar nas fases finais do Brasileirão ou da Copa do Brasil, o que, convenhamos, deixaria o roteiro ainda mais explosivo.
Enquanto isso, Renato segue seu caminho com a habitual confiança que o consagrou tanto nos tempos de ponta-direita quanto no banco de reservas. Com um currículo recheado de títulos e frases de efeito, ele mostra que, além de comandar suas equipes com mãos firmes, também sabe jogar. E muito! Bem, o jogo fora das 4 linhas. Resta saber se o Corinthians vai responder em campo ou no microfone. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!